Como falamos anteriormente, a reflexão sobre propósito de vida só está começando. É um processo que não tem fim. É muito comum, nessa altura, os participantes estarem incomodados com a sua frase de propósito, eles não estarem felizes. Muito normal, aconteceu comigo, acontece com um monte de gente. O importante é você ter muito fundamental os seus pilares, porque a gente acredita aqui no Rua que mais importante do que uma frase poética, bonita, é você ir para a ação, você ir atrás daquilo que você quer a partir desses pilares. A gente aprende fazendo, na rua. E quando falamos em pilares fundamentais, o que a gente quer dizer? A gente está falando, lembra, dos grandes campos de talentos e de valores. Isso sim é muito importante nesse momento você ter clareza. Se você ainda não tem clareza, ainda não dá para continuar. Minha recomendação é para você voltar para os exercícios anteriores. Vai lá na tua história de vida, no mapeamento de talentos, nas reflexões sobre os seus valores, e aí você tem clareza e constrói quais são esses pilares fundamentais. Agora, se você está naquela situação que está o bom o suficiente, então está na hora de começar a seguir a nossa jornada. E aí a gente vai para a próxima etapa. E a nossa jornada continua com o objetivo de aterrissar o propósito. Eu não sei se você percebeu, mas o propósito é algo bem abrangente, bem amplo. É uma grande direção, e isso é muito importante. Uma vez uma pessoa me perguntou se no Rua a gente não fazia as pessoas sonharem muito. E de fato a gente faz sonhar, a gente acredita muito no sonho. Mas mais importante depois do que o sonho é você conseguir concretizar esse sonho, aterrissar esse sonho. Então nossa etapa agora continua com aterrissando esse sonho, esse propósito em possíveis caminhos. Para isso, eu me inspirei na minha experiência de marketing. Nesses mais de 10 anos, gerenciando diferentes marcas, eu normalmente trabalhava num documento estratégico, em uma página, onde continha a visão, a essência da marca, depois quais eram as estratégias daquela marca, como é que você expressava aquela essência em estratégias, e depois quais são os caminhos táticos para a realização dessas estratégias. Se eu fazia isso para as diferentes marcas, a minha reflexão foi, por que será que eu não posso fazer um roadmap, um mapa estratégico de mim mesmo? Foi aí que eu criei o roadmap da Rede Ubuntu. Na parte de cima, no centro, você vai colocar a sua frase de propósito, ou mesmo a sua frase da lápide, ou mesmo os seus pilares estratégicos, o que você preferir. Logo em seguida, você vai começar a colocar os caminhos estratégicos, aqueles caminhos possíveis para você começar a realizar a sua frase de propósito. E logo em seguida, você vai começar a colocar as ações concretas, aquilo que você consegue fazer a partir de amanhã para começar a realizar tais propósitos. É muito importante que você faça com calma esse exercício. Ele não é um exercício fácil e por isso eu vou começar a te dar um exemplo. Aliás, antes de eu começar a mostrar o meu roadmap, eu vou dar um passo para trás e vou te mostrar um pouco da minha frase da lápide, porque aí você até entende melhor o meu roadmap. Aqui jaz Eduardo Zaidental, que construiu uma família linda e inspirou milhares de pessoas na expressão das suas luzes. Eu criei essa frase da lápide em 2010, portanto 3 anos depois que eu comecei o meu processo de reflexão. Então não vai se animando que a frase saia assim rápido, porque eu levei 3 anos. Assim, agora você vai começar a entender um pouquinho melhor o meu roadmap. Cada palavra dessa lápide foi muito bem pensada e é muito importante que a tua frase tenha esse efeito. Agora vamos partir para o meu roadmap. A minha frase de propósito tem a ver com esses pilares estratégicos. Por meio da minha capacidade estratégica, do meu pensamento sistêmico, da minha capacidade de comunicação e do desenvolvimento humano, vou influenciar pessoas na realização dos seus propósitos. E aí na época eu era diretor de marketing da Johnson & Johnson e tinha uma grande dúvida, o que eu ia fazer com um propósito desse, que era tão abrangente. Então eu comecei a pensar em quais eram as possibilidades a partir desse propósito. A primeira possibilidade tinha a ver com ser diretor de RH de uma grande organização. Muitas vezes alguns diretores de RH já tinham me convidado para ir para a área de RH durante a minha carreira. E eu insisti em dizer não. Então essa era uma possibilidade. Uma segunda possibilidade seria trabalhar em consultorias. Óbvio que não eram todas as consultorias que eu estava interessado, mas eu precisava analisar quais possíveis consultorias eu poderia trabalhar na área de desenvolvimento humano. E por último, uma outra possibilidade, que ainda me parecia muito remota na época, era a possibilidade de abrir a minha empresa. Então esses eram os caminhos que eu conseguia enxergar na época. Logo em seguida, eu fiz as ações concretas para cada uma dessas estratégias, desses caminhos. Por exemplo, no caso de diretor de RH,
eu comecei a imaginar quais eram os textos, os livros que essas pessoas estavam lendo. A outra reflexão, outra ação importante que eu poderia fazer é começar a conversar com um monte de gente de RH para entender se era aquilo mesmo que eu queria, se o que era muito legal de trabalhar em RH e o que era muito chato de trabalhar em RH. E por último, uma análise de prós e contras, se era melhor eu ir para RH ou se era melhor eu continuar como diretor de marketing. No caso das consultorias, acho que tinha uma primeira ação clara, que é o mapeamento de quais consultorias tinham a ver comigo, tinham a ver com esse propósito. Claramente não são todas as consultorias que têm a ver com esse propósito. E a outra coisa é, a partir dessas consultorias que tinham a ver com o meu propósito, conversar com pessoas que trabalhavam nessas consultorias. E no caso de abrir uma empresa, tinham ações de, como eu não tinha a mínima ideia do que abrir, estudar um pouco de como seria montar um mini plano, um posicionamento, uma marca e começar a construir uma rede de relacionamento que eu ia ter que vender no final das contas. Então, a partir dessas ações, eu comecei a ir atrás de cada um desses caminhos. O roadmap não tem o objetivo de você escolher um caminho, ele tem o objetivo de você começar a caminhar em direção a esses diferentes caminhos. Te dá permissão ao universo de começar a entender quais são os caminhos que começam a fluir e quais caminhos não começam a fluir. Você dá permissão um pouco para o universo te ajudar, né? Nessa fase aqui de construção do roadmap, o objetivo é abrir o máximo de possibilidades possíveis. É você explorar novos olhares, novos caminhos. Eu costumo dizer que muitas vezes não são as portas que fecham para a gente, muitas vezes a gente nem considera aquelas portas, a gente nem abre aquelas portas. Então o roadmap tem muito esse objetivo. Lembre-se, não fique preocupado nesse momento de escolher um caminho. O objetivo agora é você explorar possibilidades a partir do seu propósito. Então amplie o seu leque, amplie o número de possibilidades de realização do seu propósito. A outra coisa importante é coloque ações concretas a partir de cada um desses caminhos. O que você pode começar a fazer a partir de amanhã em direção a cada um desses caminhos. Então chegou a sua vez de começar a construir o seu roadmap. Bom exercício e bom roadmap para você.